Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje vamos estar aprendendo com Eva. O que temos que aprender com Eva? Aquela que errou, que pecou, que comeu do fruto proibido por causa da desobediência, ela tem alguma coisa para nos ensinar? Sim, ela tem muitas coisas para nos ensinar e hoje vamos estar junto aprendendo um pouquinho disso, tá bom? Então já quero te convidar a pegar sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e já começar aí a fazer as anotações. E primeiro nós vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 20. Gênesis capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto seria mãe de toda a humanidade. Então nós vamos ver que quem vai dar o nome para a mulher será Adão. Adão vai dar o nome de Eva. Nós vamos ver que Eva significa mãe da vida, aquela que dá vida, aquela que gera vida. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser pessoas que geram vidas, né? Que dá frutos por onde passa. Então Eva vai ser mãe da vida. Ela tinha muitas ocupações, ela não era uma pessoa desocupada. Ela era esposa, ela era gerenciadora de um jardim e ela era dona de casa. Grandes responsabilidades, grandes afazeres, e ela sempre fez com muita excelência, não dando desculpa dizendo: eu tô muito ocupada, tô muito atarefada, tenho muita coisa para fazer. Não, Eva vai ser fiel a tudo aquilo que ela foi chamada para fazer: ser esposa, gerenciar e ser dona de casa. Interessante é que Adão, ele vai ser formado do pó. Deus vai pegar, vai formar o homem. Mas a mulher vai ser formada de uma maneira diferente. Deus faz o homem dormir e da sua costela Deus forma a mulher. Adão, quando dá de cara com a mulher, ele fala uma frase muito interessante, que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Gênesis, capítulo 2, versículo 23, que diz assim: Então exclamou Adão: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Então nós vamos ver que é Adão que vai dar o nome, né? Só que o nome de Eva, primeiro, não era Eva. Nós vamos ver no texto que o primeiro nome foi mulher. Adão olha para ela e fala assim: você foi extraída do homem, então vai se chamar mulher. Depois da queda é que Adão olha para ela e dá o nome de Eva, né? Que foi o capítulo que nós lemos, capítulo 3, versículo 20, que diz: Então deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Então agora ela passa a se chamar Eva, depois da queda, tá bom? Então aqui uma observação. Antes da queda se chamava mulher, porque do homem foi extraída. Depois da queda passou a se chamar Eva, mãe da humanidade. Tá bom, gente? Então, depois da queda, teve consequências que perduraram até o dia de hoje, que é o quê? Dor no parto, sofrimento na gestação e uma outra consequência para a mulher que muitos pensam que sempre foi assim. Não. Antes da queda, a mulher era conjugadora junto com Adão. O homem e a mulher coordenavam juntos. Depois da queda, a consequência da mulher foi ser subjugada pelo marido. Agora, o cabeça não é mais os dois. Agora o cabeça é o homem e a mulher está aqui, ajudando o homem a ter o comando das coisas, né? Com sabedoria e com graça, ajudando o varão, né,
a governar toda a situação. Então, observação aqui, antes da queda, a mulher e o homem julgavam, condenavam. Depois da queda, a consequência foi, agora a mulher passou a ser subjugada pelo marido. E isso nós vamos ver em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 16, que diz assim: para a mulher sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio à agonia dará luz a filhos. Seguirá desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então Deus já sabia, ó, a mulher vai continuar tendo desejo de mandar, mas vai obedecer ao seu marido, né? Isso foi uma das consequências que às vezes a gente pensa que sempre teve, mas não, foi uma consequência devido à queda. Então, depois que Adão e Eva são expulsos do jardim, Eva ela vai gerar diversos filhos, porém nós vamos falar aqui sobre 3. Primeiro filho, Caim, que significa aquisição, significa que foi Deus que deu. Então ela vai reconhecer que ela gerou e o que foi gerado foi Deus que deu. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que diz assim: então Adão teve relações com Eva, sua esposa, e ela concedeu à luz a Caim. E ela declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Então Eva vai sempre reconhecer que tudo aquilo que ela gera e tudo aquilo que ela tem foi o Senhor que deu, né? Isso aqui nós precisamos aprender, que tudo na nossa vida nós só temos porque o Senhor nos deu. O Senhor nos abençoou. O segundo filho dela vai ser Abel. O nome Abel significa sopro. E aí nós sabemos que Caim vai ficar com inveja da oferta de Abel, vai matar Abel, né? E Eva ela vai pedir ao Senhor um filho. E aí Deus vai abençoá-la com outro filho. E esse filho vai se chamar Sete, que significa compensação. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 4, versículo 25. Que diz: novamente Adão teve relações com sua esposa e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Então Eva vai reconhecer que era uma compensação do Senhor por aquilo que ela perdeu. Deus a compensou. E Deus compensou de uma maneira tão sobrenatural que ser a primeira geração a proclamar o nome do Senhor, né? Então vai ser uma geração que vai ser fiel ao Senhor. Então ela gera alguém que vai se proclamar o nome do Senhor. Então nós vamos fazer um resumo aqui do que nós precisamos aprender com Eva, de bom e de ruim. Primeiro, a parte boa de Eva. Eva é dependente totalmente de Deus e ela reconhece essa dependência ao Senhor. E ela mantém a sua fé e busca, mesmo depois da queda, a ajuda do Senhor. Então ela reconhece que ela depende de Deus e a todo momento ela precisa da ajuda do céu e ela reconhece isso. Agora, erros que Eva vai cometer que nós precisamos evitar. Acreditar na mentira do inimigo, agir sem consultar a Deus e ao seu esposo e perder a posição dada por Deus. Então, primeiro, gente, para de acreditar nas mentiras que o inimigo tem falado. E muitas das vezes, mentira com aparência de verdades, que nós precisamos ter discernimento para reconhecer quando é de Deus e quando não é. E repreender quando é o inimigo e não ouvir a voz do adversário.
Segunda, agir sem consultar a Deus. Nunca haja sem consultar ao Senhor. E se você é casado, nunca haja sem consultar seu esposo ou a sua esposa. E terceiro, nunca deixa que as escolhas da sua vida errado faça você perder a posição que Deus te colocou. Deus te colocou numa posição. Não se perca nessa posição. E não deixe que o inimigo faça você perder o foco. E com isso vem a consequência de perder a posição que Deus te colocou. Se mantenha fiel, se mantenha firme àquilo que Deus preparou para a tua vida. E reconheça que foi Deus que deu. E assim nós vamos encerrar hoje com esses detalhes, aprendendo com Eva.